Política no Jornal Jovem Pan, o deputado Aécio Neves assume a presidência nacional do PSDB, já de olho, claro, nas alianças para 2026. O parlamentar mineiro conversa conosco agora, com a gente na Jovem Pan. Tudo bem, deputado? Mais uma vez, muito obrigado por nos atender. Bem-vindo, boa noite. Boa noite, Thiago. Prazer enorme voltar a falar com você, com Dora e com Denise. Prazer é nosso. Bom, há alguns meses a gente conversava aqui, deputado. Bom, agora o senhor é presidente nacional do PSDB. O senhor falava lá atrás que queria trazer o PSDB de volta para o cenário nacional, dar relevância ao PSDB. E eu pergunto agora, o senhor tem a faca e o queijo na mão. Quais serão os desafios a partir de agora? A minha percepção, Thiago, talvez essa tenha sido a razão maior pela qual eu reassumo a presidência do PSDB, é de que nós não vamos viver eternamente nessa polarização tão rasa, tão inculta, tão grosseira que tomou conta do Brasil nos últimos anos. Eu digo sempre que existe vida inteligente entre os extremos. E qual o papel do PSDB? Não só pela sua história, mas até mesmo pelos seus posicionamentos atuais. Nós somos o único partido que não se curvou nem ao governo Bolsonaro e nem ao governo Lula, né? E nós queremos construir no centro uma alternativa a esse governo que está aí. Você sabe disso, Thiago, você acompanha, né, há tanto tempo a política brasileira. O PSDB faz oposição ao PT de forma conceitual, né? Nós condenamos muito antes de Bolsonaro se transformar numa figura política nacional, nós já condenávamos o PT na sua inaptidão para a gestão pública, na sua gastança desenfreada, nas suas alianças externas sempre baseadas nas relações ideológicas, né? O PT fez muito mal ao Brasil ao longo da história, né? Nós perdemos, e temos que admitir isso, nosso espaço no momento em que essa polarização é construída, mas eu acredito que já a partir de 2026, com Bolsonaro vivendo a situação que está vivendo, portanto, pessoalmente fora do jogo, com Lula, independente do resultado eleitoral, já não será um protagonista para o futuro. Eu percebo que reabre aí uma avenida ao centro. E é esse o espaço do PSDB, que condena as políticas públicas do governo atual, que prefere conviver administrando a pobreza do que efetivamente trabalhar para superá-la, né, com portas de saída, por exemplo, para os programas sociais. E é uma oposição a que nós exercemos dentro das regras da democracia. E eu acho que desde que o PSDB deixou de ocupar com destaque a cena política, as coisas não caminharam bem para o Brasil. Deputado Aécio Neves, presidente nacional do PSDB, Dora Kramer faz a próxima pergunta. Dora. Boa noite, deputado. Olha Boa só, noite. para transitar nessa avenida com sucesso, é preciso ter um bom carro, né? Partido, para se recolocar, como o senhor diz, pretendo recolocar o PSDB no mapa do primeiro time. Acho que esse que é o objetivo. Agora, partido para crescer precisa disputar a eleição. E então eu lhe pergunto, e aí a gente vê Ciro Gomes se refiliando ao PSDB, né? Tem o seu nome também, mas parece que o senhor quer mais. Eu estou te chamando de senhor hoje, Estamos ficando velho, minha amiga Dora. Estamos na hora, bola. Então, o que eu quero perguntar é sobre a disputa, porque partido para crescer e ter movimento precisa disputar. Aí eu citei o Ciro Gomes, que é uma pessoa que vem sendo colocado nas pesquisas presidenciais, já concorreu. Como é que se coloca o PSDB nessa questão da eleição de 2026, principalmente na presidencial? Vamos lá, Dora. Eu tenho dois desafios e, obviamente, que não os cumprirei sozinho, né? O partido estava vivendo um momento de plena unidade. Eu fui eleito hoje com a unanimidade dos votos do PSDB de todo o Brasil, algo absolutamente inédito, né? E você me permite voltar rapidamente no tempo, porque em 2022 talvez tenha sido o momento em que o PSDB cometeu o seu mais grave equívoco, quando subordinou o projeto nacional do partido ao projeto regional de São Paulo, né, quando o governador João Dória comandava o PSDB. E nós fomos impedidos de ter uma candidatura presidencial, porque ele deixa de ser candidato, não em razão dos seus adversários, mas por uma imposição dos seus aliados.
que viam na sua candidatura um complicador para a candidatura do então vice-governador Rodrigo Garcia, portanto, impedem que ele seja candidato, e a direção do partido impede que o PSDB lançasse naquele momento a candidatura de Eduardo Leite. Não sei se ganharia a eleição, talvez até não ganhasse, mas permitiria ao PSDB já iniciar essa caminhada ao centro. Hoje, eu tenho os pés no chão. Nós estamos reorganizando o partido no país inteiro. Essa é a minha primeira missão. Estamos revigorando o nosso discurso, né? No Brasil contemporâneo, Dória, você que acompanha, né, a política brasileira há tanto tempo sabe disso, não há uma mudança estruturante, efetiva e importante que não tenha sido feita pelas mãos do PSDB. Eu cito o SUS, o Plano Real com a estabilização da economia, as privatizações que conectaram o Brasil com o mundo, a lei de responsabilidade fiscal. Esses são os avanços estruturantes que vieram dos nossos governos, né? Então nós temos que resgatar o que é o PSDB, sobretudo para essa nova geração, a nossa ousadia e a nossa coragem para fazer o que precisa ser feito, e vamos buscar construir, Dora, uma candidatura ao centro. Nós não podemos chegar nessa mesa já impondo que essa candidatura seja do PSDB, até porque nós tivemos reveses. Eu lamento muito, nós tivemos perdas de quadros importantes do partido que sucumbiram ao canto da sereia, que optaram por atender às suas próprias circunstâncias e não a esse legado ao qual eu me refiro. Então, nós temos que estar dispostos a sentar à mesa na construção de uma candidatura ao centro. O ex-governador Ciro Gomes tem que estar sentado nessa mesa, não necessariamente como candidato, e outras forças de outros partidos também. Eu espero que nós não tenhamos que chegar em 2026 tendo que escolher mais uma vez entre o que representa o lulopetismo e apenas entre o que representa o bolsonarismo. Existe vida inteligente entre os extremos, e é isso que eu venho para dizer. Se a polarização for muito radicalizada, nós temos sim, nós do PSDB, que admitimos a possibilidade de apresentarmos um nome, nem que seja para elevar o debate, para permitir que as pessoas que hoje votam não, porque boa parte do Brasil vota no Lula porque nega o Bolsonaro, ou vota no Bolsonaro porque tem horror ao Lula. Nós temos que dar a essa parcela expressiva de brasileiros que elegeu Fernando Henrique, que quase me elegeu presidente da República, a oportunidade de votar sim, votar a favor de um novo projeto de país. Deputado, agora a pergunta de Denise Campos de Toledo. Deputado, boa noite. Boa noite, Denise. Bom, deputado, eu queria saber como é que fica a situação aqui em São Paulo. O senhor falou que São Paulo acabou dominando a cena do PSDB na época de João Dória, mas nós tivemos já nas eleições do ano passado para a prefeitura uma divisão muito grande partidária, né, da posição do PSDB aqui em São Paulo, e São Paulo é um reduto importante do PSDB. Eu acho que foi o berço aí, pelo menos dos mais antigos, mais conhecidos do PSDB, inclusive o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Eu queria saber qual seria a estratégia no caso de tentativa de reeleição de Tarcísio de Freitas, no caso dele ser candidato à presidência, qual seria a posição, inclusive ideológica do PSDB? Porque o senhor falou que há vida inteligente em meio a essa polarização toda, mas a gente percebe que os partidos vão tentando buscar apoio, coligações, tentar se fortalecer, inclusive junto aos que têm maior popularidade. Qual seria a posição aqui no estado de São Paulo e como fazer o PSDB ressurgir no estado? Denise, você tem toda a razão. Os partidos estão todos buscando se proteger em algum extremo, né? O PSDB é uma ilha programática no oceano de partidos pragmáticos, que crescem com cargos em governo, inflam seus fundos eleitorais porque elegem mais deputados, para no final apoiar qualquer governo. Esse não é o caminho do PSDB, o nosso caminho é mais árduo. Eu falo muito, nós temos agora que radicalizar no centro, né? O partido hoje é comandado pelo ex-prefeito de Santo André, Paulo Serra, um extraordinário quadro que está reconstruindo o partido com a participação de muitos outros companheiros. Temos aí o companheiro Zé Aníbal e algumas figuras que, como nós, como eu, preferem o caminho mais difícil, mas o caminho da coerência. É claro, Denise, se amanhã surge uma candidatura de Tarcísio, por exemplo, nós precisamos saber se essa é uma candidatura ao centro ou se é uma candidatura que vem exclusivamente com agenda bolsonarista. Se é uma candidatura que se disponha a construir uma agenda para o Brasil, uma agenda ao centro,
Nós temos que ter a humildade, a generosidade com o Brasil de sentarmos em torno dessa mesa. Mas o que é importante nesse momento é nós virarmos essa página. Olha, o Brasil viveu nos últimos 40 anos muitos solavancos. Felizmente para todos nós, isso é pouco dito, né? A democracia que nós alcançamos há 40 anos atrás, abro um parênteses, sem o voto do PT no colégio eleitoral que elegeu Tancredo, nos permitiu, e a partir da Constituinte de 88, da Constituição de 88, que também foi aprovada sem o voto do PT, nos permitiu superar esses solavancos, passar por impeachments presidenciais, e temos agora alguém, um ex-presidente, que atentou contra o Estado Democrático de Direito, cumprindo pena. É hora de virar essa página, né? Essa agenda, anistia a favor, anistia contra, só interessa aos dois polos. Esse não é mais um tema para o Brasil, não existe mais anistia porque ela é inconstitucional para quem atenta contra a democracia. Nós temos que entrar na agenda da segurança pública, na agenda da educação, na agenda da reforma tributária, que é precisa ainda de aprofundamentos extremamente importantes. E o PSDB vem para isso, vem para dizer o seguinte, ó, chega, essa polarização só interessa a esses dois extremos. E nós vamos apresentar ao Brasil uma proposta de país. Se uma candidatura que se mostre mais viável do ponto de vista eleitoral abraça essa agenda, nós temos que estar dispostos a caminhar com ela. Se nós formos apenas apoiar uma candidatura de algum extremo, em especial, especula-se a do governador de São Paulo, se ele vier com uma agenda unicamente do bolsonarismo, eu acho que o caminho natural é nós se unirmos às nossas próprias forças e nos representarmos ao Brasil como o partido da transformação, como a proposta da mudança, que nós já fomos lá atrás. Deputado, temos mais um tempo para um giro de perguntas, e eu tenho aqui a lista dos líderes partidários que estiveram hoje acompanhando a posse do senhor no PSDB, no Comando Nacional do PSDB. São 7 partidos: Aguinaldo Ribeiro, do PP, Paula Belmonte, Cidadania, Sóstenes Cavalcante, do PL, Altineu Cortes, PL, Márcio Alvino, PL, Isnaldo Bulhões, do MDB, Pedro Campos, PSB, Renata Abreu, do Podemos, Pastor Everaldo, do Podemos, e Hugo Mota, do Republicanos, presidente da Câmara dos Deputados. Eu pergunto para o senhor o seguinte: qual vai ser a relação do PSDB no Congresso Nacional com o Centrão, principalmente? Olha, Tiago, esse retrato que você traz aqui da nossa convenção de hoje, né, que foi uma convenção extremamente prestigiada, mostra muito bem o que é o PSDB. Né? Nós estamos ao centro, nós não precisamos construir uma história, nós temos uma história. Nós temos que dizer, e talvez seja essa a razão pela qual eu venho presidir o partido, pode ser uma utopia para alguns, um sonho, mas lá atrás, quando nós nascemos também, a viabilidade eleitoral do PSDB para muitos inexistia, né? Nós estamos chegando para conversar com todos os campos. Você citou aí, tivemos partidos do centro e de centro-esquerda que apoiam, inclusive, o presidente Lula, partidos de centro-direita e de direita, com os quais nós dialogamos. Essa sempre foi uma virtude, Tiago, do PSDB. Nós nunca deixamos de aprovar uma proposta, de votar a favor de algo, em razão da sua origem. Apoiamos propostas que vinham de governos de direita, apoiamos propostas que vinham de governo de esquerda, se nós considerávamos que essas propostas eram positivas para o país. O que eu quero dizer de forma muito clara e rápida agora: nós estamos no centro do espectro político brasileiro. Nós somos oposição ao PT porque discordamos profundamente do que eles fazem quando estão no governo. E eu tenho muita desconfiança, inclusive, sobre os reais valores democráticos do PT. A democracia para o PT é muito circunstancial, lhe interessa muito quando lhe é conveniente. E também não nos identificamos com essa pauta radical do bolsonarismo, sobretudo quando ela avança sobre a democracia. Aí eu que pergunto, será que não existe no Brasil espaço para nós? Eu acho que mais da metade dos brasileiros pensa como eu, não se identifica nem com um campo, nem com outro. E é para esses brasileiros que nós temos que falar, é com esses brasileiros que nós temos que voltar a conversar. Dora Kramer. Deputado, muita gente saiu do PSDB, né? Muita gente se aposentou, para dizer o mínimo. Hoje teria uma lista ou alguém que seja o sonho de consumo para o retorno?
Não, eu acho que mais do que nomes nesse momento, Dora, nós temos que, como eu tenho dito, nós temos que radicalizar no centro, no discurso, rejeitar os dois polos. E temos quadros muito qualificados. Olha, o PSDB vai surpreender já na janela partidária. Nós já vamos vir com um número expressivo de parlamentares, vamos mais que dobrar a nossa bancada nas próximas eleições. Eu estou reunindo, Dora, em torno agora da nova direção partidária, né, uma geração nova de economistas, de cientistas sociais, muitos que me ajudavam lá já em 2014 no nosso programa de governo. Eu quero dar aos brasileiros a oportunidade de votar a favor de um projeto diferente desses dois que estão aí. Então, nós temos quadros qualificados, parlamentares, lideranças estaduais, que serão agora valorizados. Eu acho que a minha presença na presidência do partido significa uma transição geracional também. Eu acho que eu estou preparando o partido para uma nova geração de lideranças assumi-lo no futuro. Vou repetir, quando faltou o PSDB ao Brasil como um partido influente, né, o país, claro que o PSDB perde, mas o Brasil perdeu muito, porque aí nós passamos a viver reféns, quase que sequestrados por essa polarização que tão mal vem fazendo ao Brasil nos últimos anos. Denise? Agora, deputado, o PSDB também sofreu um desgaste próprio, também foi alvo de investigações, inclusive o senhor, houve desgaste administrativo aqui do ponto de vista em São Paulo, no estado de São Paulo. Chegou um momento em que se tinha dificuldade para escolher um candidato à prefeitura aqui da capital. Agora, eu queria saber como é que o senhor vê o espaço no país como um todo, inclusive em Minas Gerais. Como fica a situação? Quais seriam as possíveis lideranças? O PSDB pretende atrair novas lideranças de outros partidos? Porque a gente vê essa movimentação também. São coligações, partidos que estão se unindo, ganhando força. E o senhor se coloca como um partido de centro, mas o centrão é mal visto em vários aspectos, até pelas negociações que ocorrem no Congresso. Então, qual seria o centro do PSDB, como atrair essas lideranças, como ter representatividade de fato e convencer a população de que seria uma alternativa melhor? Denise, eu acho que é muito fácil que nós compreendemos o que nos diferencia, né? É claro que em determinados momentos nós vamos estar votando junto a partidos do chamado Centrão. Mas o Centrão tem uma característica. O Centrão apoia governos, quaisquer que sejam eles. Vejam os últimos governos. O Centrão tem suas teses, né, defende determinados pontos de vista, mas eles estão sempre, de alguma forma, alinhados a governo, estão participando, têm cargos públicos, têm ministérios, crescem também a partir da sua influência em governos. O PSDB não. O PSDB é o único partido brasileiro, isso é um ativo político que tem que ser valorizado, que não participou do governo Bolsonaro, não participa do governo Lula. E perdemos muitos quadros por causa disso, quadros valorosos, inclusive de governadores eleitos com a bandeira do PSDB, que atenderam a esse chamamento, vamos dizer, das suas próprias circunstâncias. Denise, eu não fujo de pergunta nenhuma, e vou lhe dizer, sofremos muito. Eu próprio, né, sofri acusações vis, torpes, mas nada como o tempo para esclarecer tudo. Eu hoje não tenho nenhuma multa de trânsito para responder e tenho uma determinação muito grande de não querer deixar para os meus filhos, para os meus netos no futuro, um país tão pobre politicamente como esse que nós estamos vivendo hoje. O PSDB está renascendo porque tem história, mas, acima de tudo, tem coragem para apresentar um projeto para o Brasil sem precisar se pendurar em governos, sem precisar de fundo eleitoral ou de cargos públicos para se transformar um partido grande. Nós jamais, Denise, poderemos ser medidos, mensurados, qualificados pelo número de prefeitos, de governadores ou de deputados. Nós já tivemos a maioria deles todos em determinado momento da história. O nosso tamanho é relativo ao que do que nós inspiramos ao Brasil, do que nós temos condições de apresentar ao Brasil. O PSDB é um partido grande pela sua história e pelo futuro que eu acredito ainda trará aos brasileiros muito mais rapidamente do que alguns pensam. Deputado, na nossa última pergunta e na última entrevista que a gente fez com o senhor, eu perguntei sobre o governo de Minas, mas dessa vez eu queria fazer a seguinte relação com essa possível disputa no governo de Minas Gerais. Recentemente, o presidente Lula indicou Jorge Messias, mas o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, gostaria de ter Rodrigo Pacheco. E o sonho do presidente Lula é tentar contar com Rodrigo Pacheco na disputa pelo governo de Minas Gerais. O senhor disputaria o governo com ele, se ele quiser, e o senhor quiser também?
Olha, o Rodrigo, antes de se aproximar do governo Lula, sempre foi um aliado nosso. Nós disputamos no mesmo campo político, né? O Rodrigo me sucedeu no Senado. O Rodrigo seria o meu candidato ao governo de Minas, né? Porque é alguém qualificado para o cargo. As questões do Estado, elas não podem ter uma ligação tão direta com a questão nacional. Não é assim que funciona. No quadro eleitoral mineiro, eu vi o Rodrigo como uma possibilidade real de candidatura. Chegamos a conversar algumas vezes sobre isso. Mas, ultimamente, ele me parece desestimulado a essa disputa. Temos conversas marcadas nos próximos dias com outras forças que não se identificam também com o bolsonarismo em Minas Gerais e muito menos com o petismo, e vamos tentar encontrar também em Minas uma candidatura ao centro. É claro que o meu nome sempre é lembrado, eu apareço liderando todas as pesquisas para o Senado, né, apareço muito bem nas pesquisas para o governo, mas a minha prioridade, né, a minha dedicação, o que me move, o que me entusiasma é entregar ao Brasil novamente um PSDB vigoroso para superar essa polarização que está aí. A minha candidatura será consequência disso, se for necessária para consolidar e fortalecer esse projeto de fazer o PSDB grande de novo. Deputado Aécio Neves, eleito presidente nacional do PSDB, mais uma vez obrigado pela gentileza, volto sempre à Jovem Pan, um abraço ao senhor. Eu que agradeço, muito obrigado a todos vocês e aos telespectadores. Obrigado.